O departamento de futebol do CSA veio a público para explicar algumas coisas que aconteceram nesses últimos dias. São coisas, inclusive, que a gente já comentou aqui na TV Esporte Alagoano, de saída de 2 jogadores titulares do time, de 3 membros da comissão técnica, ou seja, do staff do CSA, mas dentro deste assunto, eles não falaram nada com nada. E eu até acho que é difícil que você venha a público para claramente falar de coisas internas, de bastidores, mas se o principal tema, se o principal assunto era justamente esses aspectos do que é que aconteceu, de como aconteceu, por que aconteceu, não foi falado muita coisa. Nem da saída do Anderson, nem da saída do Cedric e tampouco dos outros profissionais da comissão técnica. Então, deste ponto de vista, não haveria necessidade de uma entrevista coletiva mobilizando todo o departamento de futebol para você não falar nada sobre aquele assunto. Quer dizer que a entrevista não foi nem tocada no assunto? Não. Houve fala, mas a fala protocolar. E a fala protocolar nós já tínhamos com a saída dos jogadores. Né? Era agradecimento, não vou falar sobre esse profissional, não vou expor esse profissional, agradecendo o profissional. Em relação ao Cedric, foi até dito que era uma espécie de preservação dele e de familiares. Enfim, não foi falado nada sob esse ponto de vista. Mas tem coisas interessantes que eu considero boas falas e que eu também considero falas ruins, principalmente em relação ao Jadson. E como ele é o executivo de futebol, mesmo em tese, o Luciano Lessa tendo uma graduação na direção superior ao Jadson, porque ele é o superintendente de futebol, mas acho que quem mais se pronuncia é o Jadson. Então eu fiz alguns recortes aqui nesse sentido para que a gente possa discutir sobre os temas que o Jadson se posicionou, que falou, o que eu acho que ele está certo, o que eu acho que, de repente, é uma fala infeliz, mas a gente vai trazer as falas, esses recortes, a partir de agora. O Jadson falou sobre contratações no Centro Esportivo Alagoano. E nós vamos ouvir o que falou o executivo de futebol do CSA sobre contratações para o time azulino nessa preparação final para a Série C do Campeonato Brasileiro. De olho no mercado, a gente percebeu que dentro do nosso planejamento ali de posições, eu acho que a gente necessita aí, antes de iniciar a Série C, mais 2 peças para a gente iniciar, que venha para nos fortalecer, né? Nós já estamos encaminhando algumas coisas e eu espero que no mais tardar aí para mais 2 dias para frente, com muita responsabilidade financeira, principalmente com o clube, dentro da nossa realidade, eu acho que no mais tardar aí daqui a mais 2 dias a gente possa ter algumas surpresas que venham nos fortalecer e nos ajudar para a sequência.
A fala do Jadson muito centrada, muito tranquila. Alguns podem discordar até da quantidade, mas claramente é uma fala de que 48 horas hoje, amanhã, no mais tardar, né, nesse final de semana, o CSA deve estar anunciando pelo menos 2 nomes aí para fortalecer o elenco para a Série C. Veja, não foi falado sobre posições, mas o que a gente ouve falar quando a gente conversa com dirigentes, quando a gente conversa com fontes, quando a gente conversa com a situação do próprio departamento de futebol, o CSA estaria em busca de zagueiro e de um ponta, de um extremo. Mas veja que na fala do Jadson tem pistas. Jogadores que eles estão atentos ao mercado, jogadores que se encaixem na parte financeira do clube, porque o CSA não fará loucuras financeiras para este momento. Então, pode até chegar a 3, o que seriam 2 zagueiros e mais um ponta. Então, seriam esses os caminhos que o CSA teria para esse momento. Após a saída do Cedric e a saída do Anderson, Cedric era um jogador mais questionado pelo torcedor e o Anderson era um jogador não tão questionado pelo torcedor. Então, a grosso modo, Cedric sai do CSA por uma questão de rendimento. O Anderson sai por problemas internos, que a direção não quis trazer a público. Mas se fala muito de que houve, da parte do jogador, gestos de um interesse até de ir jogar no CRB. Né? CRB não confirmou, Ari Barros não confirmou e provavelmente não vão confirmar ou não vão acertar coisas nesse sentido, mas nos bastidores fala-se muito disso, de algumas situações do Anderson, dando a entender que poderia buscar um melhor posicionamento jogando no CRB, na Série B do Campeonato Brasileiro. O Jadson foi questionado sobre a questão do goleiro Geórgime. Assim como o Cedric, bem questionado pela torcida, o Jadson respondeu desta maneira sobre o goleiro Geórgime. A gente tem que deixar claro para o torcedor, para os amigos da imprensa, que nós temos convicção do nosso trabalho, que a gente não toma nenhuma decisão aqui por pressão externa, tá? Até a gente demonstrou isso desde o nosso início aqui, né? A gente, particularmente, nós não olhamos redes sociais, nós temos convicção daquilo que a gente está fazendo, então qualquer decisão que a gente toma não é por pressão externa, ou por A, ou por B, ou por C. A gente faz avaliações técnicas, reuniões semanais após jogos,
e a gente vai avaliando aquilo que a gente pode tentar fortalecer na nossa equipe com os que estão aqui ou com os que pode vir, tá? Qualquer atleta nosso, as correções que a gente tiver que fazer ou que a gente vir fazer, não tenha dúvida que a gente vai fazer interna, mas jamais nós vamos expor nenhum atleta em nenhuma situação. O goleiro nós não vamos trazer até o fim da janela, tá? A gente aí temos o Gabriel Félix, que disputou a Série C pelo Londrina, que brigou pelo acesso até no último jogo. Nós temos o Paulo, que é um goleiro experiente, jogou Série B, então é um cara que tem um currículo invejável. Nós temos o Geógime, que inclusive tem 2 acessos da Série C para B, né? Ele subiu com o Novo Horizontino, ele subiu com o Vila Nova. Os ajustes, os acertos que a gente tiver que fazer, a gente vai corrigir no dia a dia, não tenha dúvida, para que a gente venha entrar muito forte para esse restante da temporada que a gente tem. Eu acho que a fala do Jadson é muito boa, é uma fala segura. Não sei se chega mesmo a ser essa coisa de não ver redes sociais ou não se influenciar por fatores externos, seja da parte de torcida, seja da parte de imprensa, porque, obviamente, a gente sabe que há uma aproximação, um relacionamento mais próximo em relação a algumas coisas de imprensa, em relação a algumas outras situações, e isso é normal. Mas ficou claro a segurança de que o CSA não iria buscar goleiros no fechamento da janela. Não vai buscar. Ele vai com o que tem. Ele cita, inclusive, valências positivas dos 3 goleiros, a experiência do Paulo, a força do Gabriel, que foi, inclusive, goleiro no ano passado na Série C do Campeonato Brasileiro com Londrina, e dos 2 acessos que tem o Geógime. Então, ele blindou os seus goleiros. E me chama a atenção que, como ele e o clube recebem pressões vindas da imprensa, vindos de torcedores, de que o Geógime não é um goleiro confiável, o finalzinho da fala dele, quando os ajustes vão ser feitos com o trabalho, com métodos, com ajustes, claramente ele está transferindo os problemas que possam acontecer para o trabalho do antigo preparador de goleiros, o Adriano. E toda a informação que eu tenho é que os goleiros adoravam o trabalho do Adriano, que eles tinham uma característica, um trabalho muito fechado em torno disso, e que o Adriano tinha a personalidade de segurar o trabalho do Geógime. Segundo eu ouvi, até de pessoas do próprio CSA, é que a comissão técnica, através do Igor, até gostaria de observar melhor o Gabriel Félix.
tentar dar uma sequência para o Gabriel Félix. E o Adriano tinha uma fala de não, de que o goleiro melhor preparado era o George. E meio que causou um mal-estar, um desentendimento nesse sentido, porque, obviamente, que quem decide é o treinador, e isso é em qualquer comissão técnica, mas há um peso no treinador de goleiros dizendo, não, por mim, pelo trabalho do dia a dia, eu vou com esse aqui. Eu acho que essa é a melhor opção. E isso também seria um dos motivos para a saída do próprio Adriano do trabalho do CSA. Mas, tirando essa observação, e essa é uma situação de bastidor, acho que a fala dele é muito segura, muito perfeita, em cima desse tema, desse assunto tratado na coletiva. Tem mais uma fala relativa ao Jadson, que essa vocês vão ouvir e eu vou fazer a avaliação depois, que é uma fala de objetivos. Se não me engano, inclusive, um complemento também do Luciano Lessa nessa fala, tá? Vamos a ela. A gente sabe que no futebol é normal as oscilações durante a temporada de uma equipe, né? Mas os nossos números ainda, das 3 metas que a gente tinha, isso a gente tem que deixar claro. Nós conseguimos 2 e apenas umas a gente não conseguiu. Nós iniciamos o ano com 3 metas traçadas pela diretoria. Que era o título estadual, nós não conseguimos, ok. Mas era chegar à 3ª fase da Copa do Brasil, nós já batemos essa meta. E era conseguir chegar à fase de grupo da Copa do Nordeste, e nós já batemos essa meta e vamos muito longe também na Copa do Nordeste. Então agora nós temos que terminar bem a Copa do Nordeste, e o nosso foco agora é tentar classificar primeiro passo, e depois buscar sim ser finalista dessa competição. E a gente tem, por obrigação, a gente sabe, de brigar pelo acesso, que é um que a gente precisa, é o que esse clube está precisando. Então, nós que acompanhamos o dia a dia, a gente sabe da entrega desse grupo. Esse grupo está muito comprometido, a intensidade de treino desses caras, o comprometimento deles aqui no dia a dia, a gente tem que tirar o chapéu para eles. Para a gente aqui, a gente ficou, posso falar aqui com clareza, envergonhado por a gente não ter conseguido esses 2 objetivos, que era o campeonato alagoano. A Copa Alagoas, eu te confesso, que o nosso foco era a seletiva, o nosso foco é a vaga da Copa do Brasil, né? Então, a gente está ciente que houve oscilações, mas a nossa equipe ela tem um poder mental muito forte, sempre se mostrou isso. A gente perdeu o Asa, nós viemos para um jogo decisivo na Copa do Brasil, o grupo deu resposta. Então eu estou tranquilo isso, é um grupo mentalmente muito forte, comissão técnica muito forte, atletas muito fortes. Eu não tenho dúvida que a gente vai daqui para frente voltar a ser quem a gente era. E complementando um pouquinho aí a fala do Jadson, e respondendo ao Júlio, além de tudo, Júlio, a gente teve um calendário muito difícil, que eu falo difícil em termos de jogos e viagens, né? Quando a gente fala que o time caiu um pouco, eu até posso discordar em alguns momentos. Por exemplo, eu acho que o jogo do Asa, a gente perdeu a semifinal, mas a gente fez uma bela partida naquele jogo. Ganhamos de 1-0, desculpe. Poderíamos ter feito 2-0, 3-0, 4-0, e seria um placar natural para aquela partida, né? Infelizmente, fomos infelizes na hora de concretizar ali as oportunidades. Mas o calendário, naquele momento da temporada, ele foi ruim para a gente, né? A gente teve jogos fora do estado com viagens longas, como foi para Boa Vista, lá em Saquarema, e voltou logo para jogar. Então, assim, a gente tem um elenco curto, até pela nossa questão financeira, e esses jogos muito apertados, com viagens
e logísticas ruins terminaram atrapalhando um pouco o nosso desempenho. Mas tenho certeza que, a partir de agora, com a tabela da Série C sendo jogos semanais, a qualidade do nosso elenco ela vai estar sempre em campo. Então a gente vai ter jogos com o time descansado, com os jogadores tendo uma boa recuperação, um bom trabalho durante a semana. A gente tem um trunfo, uma carta na manga, que é a nossa comissão técnica. O Igor é um cara que tem esse elenco na mão. Então, com uma semana toda para trabalhar na Série C, eu tenho certeza que esse elenco vai crescer ainda mais durante a competição. De trás para frente, a fala do Luciano eu compreendo, não nego que houve um excesso de jogos, dificuldades de calendário, de sair para fazer jogos difíceis, como foi o jogo lá em Saquarema, no Rio de Janeiro, contra o Boa Vista. Mas, insisto, ali, naquele momento, acho que o CSA fez uma avaliação equivocada de, naquele momento, estar com força máxima em praticamente todas as situações. E eu estou falando isso porque eu falei isso antes das coisas acontecerem. Não estou falando agora que o resultado não veio. Naquele momento, era um CSA disputando paralelamente Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Alagoano. E a sequência realmente era muito dura. Não tinha praticamente folga. E aí o CSA claramente deveria ter escolhido a sua prioridade. E apesar de todas essas dificuldades, o CSA quis abraçar todas as situações ao mesmo tempo. Não estou dizendo que era simples você deixar de priorizar. Você está bem na Copa do Nordeste, mas eu tenho um jogo do Campeonato Alagoano. Eu tenho a Copa do Brasil, que é extremamente importante para o clube, pela parte financeira. Mas o Campeonato Alagoano eu também é um lugar que eu posso brigar por título. É importante que o CSA chegue numa decisão de campeonato. Na época, eu me posicionei claramente. O jogo com o Penedense seria um time todo reserva, para você dar lastro mais à frente para o CSA ter mais força. Até para uma sequência que ele teria que fazer. Porque a sequência seria um jogo, o primeiro jogo da semifinal, o jogo da Copa do Brasil e o segundo jogo da semifinal. Antes disso, você poderia descansar o grupo contra o Sampaio e descansar o grupo contra o Penedense. E você teria, em uma semana, 3 jogos para você administrar. Poderia ser uma estratégia. Mas eu insisto, essa é uma opinião. Eu não estou lá dentro. Não sou eu que recebo as pressões. Mas as escolhas não são fáceis, mesmo para quem dirige. E acho que quando o CSA abraçou tudo ao mesmo tempo, ele se arrebentou nessa escolha e que foi uma escolha do clube. Era garantia que se o CSA jogasse com um time reserva contra o Penedense, que jogasse com um time misto contra o Sampaio Corrêa, o CSA conseguiria chegar à decisão do campeonato? Não. Mas com certeza o CSA estaria mais inteiro, fisicamente, mais forte nesse sentido. E qual é a grande característica do trabalho do Igor? Um time com intensidade.
eu acho que as duas grandes prioridades eram Copa do Brasil e Campeonato Alagoano. E se você tivesse que escolher Campeonato Alagoano, porque era a chance do CSA tentar um título, embora a Copa do Brasil seja fundamental financeiramente. Mas o jogo da Copa do Brasil acabou se desenhando um pouco mais fácil do que se esperava. E houve tudo aquilo que aconteceu, né? CSA eliminado pelo Asa e classificado Boa Vista, perdeu para o Penedense e goleou o Sampaio. Tudo dentro de uma escolha do clube. E aí, a primeira fala do Jadson, eu entendo que é uma fala infeliz. Porque o Jadson descarta, e isso me chamou muita atenção quando ele fala, por exemplo, que o nosso objetivo era seletiva. E não era. Quando o CSA entra de cabeça na Copa Alagoas, porque ele já teria sido eliminado do Campeonato Alagoano, então a única chance dele era através da seletiva. Mas, quando o CSA entra de cabeça na Copa Alagoas, ele está dando um recado que ele não quer nem disputar a seletiva. Ele quer matar logo na Copa Alagoas. Porque sendo terceiro lugar e campeão da Copa Alagoas, não tem seletiva. Não tem seletiva. E foi isso que o CSA buscou. E o Jadson nega isso depois que o CSA é eliminado. O interesse não era a seletiva. É pelo contrário. O interesse era não disputar a seletiva. E tanto é que o CSA utilizou um time ainda com os garotos, inclusive alguns deles jogando, no primeiro jogo contra o CSE, mas para o segundo jogo, o CSA não levou nenhum dos garotos. Era o time que ele considerava principal. Até tinha jogadores no banco de reservas que não foram utilizados de primeira, mas foram utilizados durante o jogo, como o Brian e o Cachoeira, mas era o time principal do CSA. E o CSA fracassou. Assim como foi eliminado da Copa do Campeonato Alagoano, ele fracassou e foi eliminado da Copa Alagoas. Ganhando o primeiro jogo e já na segunda partida, ampliando a vantagem quando fez 1-0. Então, a fala do Jadson nesse sentido é uma fala muito infeliz, porque não era isso. Não é verdade. O CSA não buscou a seletiva. Pelo contrário, o CSA não priorizou a seletiva. O CSA priorizou matar a seletiva para nem fazer os dois jogos. E porque fracassou na Copa Alagoas, é que ele vai para a seletiva. Né? E para fechar, só uma fala do Luciano Lessa sobre o que aconteceu na semana e da necessidade do CSA em buscar um contato com o elenco. Ouça o que o Luciano fala sobre esse assunto. A gente fez a reunião ontem, no final do dia, com todo o elenco, todo o departamento de futebol e a presidente Miriam presente, onde a gente conversou com os atletas, explicou a eles o que é que foi que motivou cada uma das alterações no elenco. Então, acho que ficou tudo muito bem explicado, tudo olho no olho. Então, a gente está com esse grupo fortalecido, sem dúvida nenhuma, e tenho certeza que a gente vai começar muito bem. Primeiro a seletiva,
que é muito importante para o planejamento futuro do clube, e o começo da Série C ali no dia 12, 13 ou 14 de abril. Obviamente, quando você reúne todo um departamento de futebol e você leva, inclusive, a presidenta do clube para conversar com o elenco, obviamente que houve ruído. Obviamente que você está dando uma justificativa ao elenco. E essa justificativa ao elenco é porque o elenco reagiu às decisões da comissão técnica, ou da direção do clube. É óbvio que isso aconteceu. Se você tem um jogador que não agrega, ou que o grupo não o abraça de uma forma tão contundente, não tem repercussão nenhuma a saída dos jogadores. Mas com o Cedric não aconteceu isso. As lideranças do clube foram pedir para que a direção voltasse atrás na decisão e permanecesse com o Cedric. Caso de outros jogadores que já foram desligados e que não houve essa reação por parte do grupo. Então, obviamente, que quando você reúne o departamento de futebol e reúne a presidenta do clube para conversar com os jogadores, é para dar uma justificativa a algo que eles fizeram e que o elenco não recebeu de forma boa. A fala do Lessa, ele diz: tenho certeza que esse grupo vai continuar mantendo as respostas. Mas que houve um ruído, houve. Porque senão não precisava você mobilizar a presidenta, não precisava você movimentar o departamento de futebol inteiro para conversar com os jogadores e para explicar para os jogadores por que cada uma das saídas. Não é normal, eu insisto. 2 titulares saem em menos de uma semana. E mais 3 membros da comissão técnica. Então, é óbvio que isso é uma prerrogativa da direção e que precisa ser respeitada pela prerrogativa que ela tem. Mas é óbvio que houve um ruído e não é um ruído tão simples. Como o CSA vai tratar as coisas mais para frente, são outros 500. Quando você tem um grupo com a característica que tem o grupo do CSA, que é um grupo muito fechado mesmo, de trabalho, você precisa entender que esse grupo reage quando você tira um deles, porque eles sentem que eles também estão ameaçados. Tá? Quando você diz, pô, tiraram 2 que é do time, titular. Então tá todo mundo na reta, meu rei. É essa a leitura que se faz dentro do grupo. E aí é um cara que é querido, é um cara que é respeitado, é um cara que a galera percebe a forma como trabalha, percebe a importância dele dentro do grupo. Tanto é que nas apurações que fiz, nas conversas que tive, inclusive, com os jogadores, os caras falavam, deixa o cara, pô. O cara tá com problema,
tá mal, dá uma segurada no cara, para o cara no banco, mas ele é importante, deixa ele aqui. Então esse era o argumento. Dá uma segurada nele, dá uns 2 jogos aí para, né? Para dar uma segurada, vai botando ele no segundo tempo, ou coisa desse tipo. Mas não, o CSA acabou tirando o jogador e a forma como ele foi tirado, o grupo não gostou, não aceitou. O grupo foi questionar o que a diretoria tinha feito. Então é preciso que esse episódio não traga mais problemas do que o CSA já enfrentou ao longo desta semana.